Olá, eu sou Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia. Estou de regresso depois de um longo período sabático, que na verdade se chama preguiça, associada ao trabalho e associada ao estudo que eu estou fazendo. Eu parei, mas estou aqui de volta. Bacaninha, legal. Vamos pro vídeo de hoje? Eu fiquei aqui pensando no que eu poderia falar. Eu pensei, bom, a gente pode falar sobre economia. Não é igual aquele vídeo maluco que eu fiz de economia, que é bem bacana e divertido. Mas falar a respeito de um aspecto fundamental da economia, que é a troca. O que é economia, se não a troca? A gente pode, quando a gente pensa em economia, a gente pensa, né, no mercadinho da rua, a gente pensa em fábrica, a gente pensa em mercado financeiro, né? Em CDBs, Tesouro Direto, RBD, BTS. A gente pensa em todas essas coisas complicadíssimas que fazem parte do mercado, né? Ou dos mercados que compõem a nossa economia. Economia é troca, gente. Tem uma teoria, uma hipótese do Claude Lévi-Strauss, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que vai dizer o seguinte: a única coisa universal entre todas as sociedades humanas é o tabu do incesto. O que é o tabu do incesto? Ora, é a impossibilidade de que eu mantenha alguma relação, relações matrimoniais e sexuais, com algum membro da minha família, do meu clã, do meu grupo, enfim, seja lá a denominação que tiver, a comunidade da qual você faz parte, né? Ótimo. Este grau de proibição aí te obriga a ter que procurar casamento em outro grupo. Se eu tenho vários grupinhos de pessoas vivendo e eu não posso me casar com alguém do meu grupo ou com um certo grupo dentro do meu grupo, eu preciso procurar em outro grupo, eu tenho aí um esboço, um início de economia. Um princípio. Por quê? Eu vou lá, eu tenho uma demanda de casamento, por casamento, e eu vou lá e esposo alguém do outro grupo. Em determinado momento, alguém de algum outro grupo qualquer vai esposar alguém do meu grupo. Nós estamos trocando. Esta troca não é simples assim, me dá alguém para casar, eu caso, e aí depois eu te dou alguém para casar, né? É uma economia toda cheia de símbolos, toda cheia de significados, né? Movimentam uma série de elementos, né? Mas olha aí, temos um princípio de troca aí. E isso vai se dar nos encontros entre as sociedades. Elas sempre estão trocando coisas. E eu posso trocar o que eu planto, o que eu faço, por algo que eu não faço, mas que eu preciso. Só que eu preciso produzir para comer. Então, nós temos aí outros elementos interessantes. Primeiro que para trocar eu preciso produzir mais do que eu necessito para sobreviver, eu preciso criar um excedente. E eu preciso ter uma certa especialização do trabalho para que eu possa trocar. Ora, se eu planto alfaces e como carne e alface, eu pego a parte de alface que eu não vou comer, que vai estragar aqui X, e vou trocar esse alface por alguém que cria bois, cria gado e planta margaridas. Olha que simples. Evidentemente, esse é um raciocínio muito
elementar para a gente entender o que são trocas. Acontece que essas trocas são diferentes de sociedade para sociedade, né? Tem gente que produz uma determinada quantidade, pouca, e que pega o pouquinho que sobra e troca por outra coisa. Tem sociedades assim. Assim como tem sociedades como a nossa, né? Que produz para vender, para trocar. Produz para trocar, do nada? Não, gente. Eu falei que sempre tem uma série de elementos ali que são movimentados durante a troca. Eu produzo na nossa sociedade para que eu lucre. E como que eu vou lucrar? E não só lucrar, olha mais significado, olha mais conteúdo cultural. Como para lucrar cada vez mais. Porque eu poderia optar por lucrar sempre numa mesma taxa. Mas seria idiota se a gente for pensar na lógica de um empresário, na lógica de alguém que... Não necessariamente seria idiota. Tem uma resposta para isso que eu não vou falar, que eu não sei, que eu não lembro. Entretanto, vamos esquecer isso para lá, vamos deixar para lá um pouquinho e vou ficar só aqui na produçãozinha, tá? Então, eu produzo cada vez mais. E para produzir cada vez mais, ganhar mais dinheiro, eu preciso diminuir os custos. Correto? E aí a gente pode envolver a tecnologia. E aí a gente pode envolver não só a tecnologia para melhorar a minha produção, mas eu posso envolver a política e fazer com que as pessoas trabalhem mais e ganhem menos, desfacelando os direitos do trabalhador, por exemplo. Porque isso é gasto. Veja, o que está movimentando a tecnologia, o Estado, e movimenta pessoas, né? Na nossa sociedade, processos históricos fizeram com que determinados grupos sociais, classe, né, fossem donas dos meios de produção e as outras tivessem que expropriadas do direito aos meios de produção, tivessem que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Eu modifiquei a sociedade nesse processo econômico. Okay. A sociedade antigamente na Europa, não vou falar do Brasil, porque o Brasil já nasce nessa relação com o capital, viviam de outras formas. No feudalismo lá, produziam, né, em seus feudos, né, dava uma parte pro senhor de engenho, olha eu. Dava uma parte pro seu senhor, né, eram os vassalos, cultivavam a terra, etc. Mas depois, processos sociais fizeram com que a terra, antes, que possuía uma divisão um pouco menos privada, né, mais comum, vamos dizer, pessoas poderiam usar uma mesma terra, podiam compartilhar um mesmo pedaço de terra, fosse privado, ou seja, só um dono. Ora, se antes eu podia cultivar em algum lugar, e agora eu fui expropriado desse lugar para cultivar, e este lugar ficou na mão de uma pessoa, só essa pessoa tem o direito de usar a terra. E se alguém quiser usar a terra para produzir, não vai conseguir. Se eu produzia antes na terra e eu não posso mais produzir na terra,
eu não tenho o que comer, eu vou ter que começar a vender minha força de trabalho para o dono da terra. Classe social que chama. É tosco, porque minhas explicações são toscas. Mas é muito interessante a gente observar aí que a economia não está distante da gente, não. Ela está muito próxima e nós movimentamos a sociedade o tempo todo. O que eu quero dizer quando a gente movimenta? Vamos pensar no Brasil um pouquinho. O Brasil, até, vamos fazer as contas, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2020. 80 anos. Começou um processo de industrialização, ou melhor dizendo, o processo de industrialização brasileiro começou a avançar a passos muito largos, né? Mas o Brasil era agrário, a população vivia da agricultura, em sua grande maioria, em cidades do interior. As cidades, sabe, as vilas de São Paulo, de Rio de Janeiro, as capitais do Nordeste, eram ali pontos de encontro para trocas. Eram pontos de passagem, né? Pontos de comércio simples. Ali eu encontrava alguém para vender alguma coisinha. As cidades têm as cidades modernas têm esta característica de ser o espaço do mercado, né? Do mercado aí no qual eu tenho uma determinada demanda, o fulano tem uma oferta, a gente se encontra na cidade para trocar. E aí, o Brasil passou por um processo de industrialização, que já foi também, né? Não tem mais nada. E, ora bola, os industriais precisavam de gente para trabalhar. As fábricas ofereciam serviço, né? Regulado, né? Que foi regulado depois, né? Na década de 30, 40, pelo Getúlio Vargas. Bom, era a possibilidade de trabalho, né? Então esses sujeitos saíam do interior, onde lavravam as terras, né? E trabalhavam nas fazendas e vinham para a cidade ganhar melhor, ter uma vida melhor. Tem toda uma ideologia por trás, né? Que faz com que se permita não só que as indústrias surjam, mas também que os sujeitos vejam na cidade e na indústria uma forma de obter uma vida melhor. O sonho da vida urbana. E eles vão ir para as grandes cidades, especialmente para São Paulo, grande ABC. E aí a gente vai ter o quê? A transformação da cidade de São Paulo, que vai crescer muito do início do século XX até o final. Né? Vai passar de uma vilazinha, de uma bobaginha ali, de um lugarejo, né, para uma super metrópole. Ora, bolas. Este é um mercado em acontecimento. Quantas pessoas, quantos de nós não são filhos desses sujeitos? Eu, no caso, e os velhos atrás de mim, né? São filhos desses sujeitos que saíram do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, do norte, do nordeste, do sul, para ganhar vida como metalúrgicos. Né? Os jovens de hoje talvez sejam netos desses sujeitos, dessas moças, dessas mulheres, dessas famílias, que vão ocupar este espaço da cidade. E aí a gente vai ver nascendo as grandes periferias do Brasil. Ora bolas. Isso nos leva a uma consideração bem interessante aqui. Se a gente pode ver a economia lá em cima, né, funcionando, dos industriais, de uma ideologia capitalista, do lucro, da superexploração, que é tirar cada vez mais trabalho do trabalhador, né, pagando cada vez menos, a gente pode ver ela aqui embaixo, na nossa vida cotidiana. Né? Basta que a gente olhe um pouco mais com atenção, que a economia ela vai se posicionando, ela vai se... Não é se posicionando, não faz o menor sentido. Isso aqui não é pole position, não é Fórmula 1. As cidades, as metrópoles,
as características que elas têm é como se fosse a encarnação de uma certa relação de capital da economia, né? Então eu tenho o centro, eu tenho, né, a região com as grandes firmas, a região com as grandes fábricas, né? Os sinais da economia, eles vão aparecendo na cidade, na forma como a cidade vai se organizando. Veja, a gente saiu de lá das trocas simples e viemos para as trocas mais complexas. E as trocas, como vocês podem observar, envolvem muita coisa e modificam muitas coisas, vamos dizer assim. Modificam as relações entre os seres humanos, modificam as relações dos humanos com o espaço no qual eles vivem, modificam as relações entre as pessoas, né? Se eu tinha sociedades agrárias, se eu tinha sociedades rurais, agora nós temos sociedades marcadamente de classes, e com diferenças entre essas classes. A economia é sempre muito importante da gente observar, né? Ela não está distante lá nos BTS, no mercado financeiro, B3, qualquer coisa que vale assim, do mercado financeiro especulativo. Ela faz parte da nossa vida. Esta economia capitalista, né, como eu disse, outros tipos de economia também, que perpassam as nossas relações sociais, né? Nos contos de fada, a gente pode ver problemas da economia. Contos de fada é moderno, tá, gente? Entre a mocinha rica e o mocinho pobre, entre a herdeira e o trabalhador. Evidentemente, isso é uma fantasia, mas veja que também há embates que envolvem sentimentos, que envolvem relações sociais muito mais profundas do que ir ao mercado e comprar um pacote de miojo, que envolve muita coisa, porque se eu não tenho dinheiro para comprar um miojo, significa que eu não tenho trabalho, pode significar que eu não tenho condição de entrar no mercado de trabalho cada vez mais especializado. Veja, toda vez que a gente vai falar de economia, a gente tem que trazer uma série de elementos para pensar juntos. É isso, eu sou o Felipe, esse é o Drop Sociologia. Esse vídeo está com quase 20 minutos, eu não vou editar não, é o primeiro, tá gostosinho, tá legal, é um monte de coisa pra gente pensar. Vambora, a gente se vê na próxima.